Agora que é difícil de eu pegar som no culto, mas aquele dia a mensagem foi monótona, o pastor pregava devagarzinho, mansinho. E eu com a minha família lá, assistimos o culto, e eu falei, me livrei de dar resposta. Mas aí aconteceu o seguinte, no final do culto, o pastor daquela igreja era um pastor muito animado. E ele chamou toda a igreja para frente, ele queria orar com todo o povo. Mas a igreja estava lotada e nós estávamos lá atrás. Quando nós começamos a descer o corredor central da igreja, nós ficamos lá no meio do corredor, mas lá atrás. E eu me lembro como hoje, eu estava com o Humberto no colo. Ele devia ter como uns quase 3 anos de idade. Então eu estava segurando ele no colo. E a Deide estava com a Mariana e a Juliana, isso aqui. E daí aquele pastor alemão, que usava aquele óculos de fundo de garrafa, ficou do lado do pastor avivado da igreja. E eu lá, prestando atenção no que o pastor estava falando, eu comecei a olhar para aquele pastor alemão e parecia que ele estava me encarando, sabe? Parecia que ele estava lá de cima, assim, olhando para mim. Eu falei, não. Mas ele usava um óculos muito fundo. O óculos dele era grossão, então não dava para ver certinho onde ele estava olhando. Mas eu falava assim, ele estava comigo, nossa, parece que esse pastor está olhando para nós aqui, não sei. E daí, de repente, ele olhou assim, ele foi para o canto assim, e deu um ombro do pastor da igreja. E falou um negócio muito lindo do pastor da igreja. Daí o pastor da igreja falou assim, meus irmãos, nós vamos dar uma pausa antes de encerrar o culto, eu vou voltar a palavra para o pastor. Porque ele disse que tem uma coisa muito importante para falar, o senhor quer falar algo com alguém aqui esta noite, e ele não pode sair daqui sem entregar aquilo que o senhor tem. E daí ele só fez assim, ele pegou o microfone e fez assim, ó, você, isso, o Senhor está falando com você. Você vai caminhar como Jesus caminhou. Você vai fazer isso, começou a falar. E eu lá atrás, eu comecei a disfarçar, para parecer que ele estava voltando para o meu lado, né? E eu olhei assim, olhei para trás, sabe? Para ver com quem ele estava falando. E ele falou assim, não adianta olhar para trás, é você mesmo que está falando. Aleluia. Você mesmo. Deus está falando isso para você. Então, meus irmãos, todos nós temos uma marca de uma promessa que o Senhor faz para vocês. Existem promessas distintas, existem promessas diferentes para cada um de nós, mas nós somos selados, nós somos marcados, e essa promessa vai cumprir, a menos que você rejeite a promessa que Deus tem para a tua vida. O único que pode rejeitar essa promessa é você. O único que pode impedir a promessa é você mesmo. Ninguém mais pode impedir. Satanás, com todos os seus demônios, não podem impedir. Porque Deus entregou isso para você. Deus comissionou você. Deus escolheu você. E ninguém pode tirar isso de você. Eu não lembro quem comentou comigo esses dias. Nada pode impedir uma promessa de se cumprir. Só existe uma coisa que pode impedir: a pessoa que recebeu a promessa. Se ela recusar fazer aquilo que o Senhor está comissionando ela a fazer, aquilo que o Senhor tem para ela, é a única maneira. É a única maneira. Muitas pessoas são chamadas, mas a palavra de Deus diz que poucas são escolhidas. Por quê? Porque o chamado é para todos que creram um dia em Jesus Cristo como Salvador. Então cada um de vocês tem um chamado, cada um de nós tem um chamado, mas poucos são escolhidos. Sabe por quê? Porque muitos estão atarefados consigo mesmo. Muitos olham para o Senhor e dizem: não, Senhor, eu tenho uma família, eu quero criar meus filhos, eu quero construir um patrimônio, eu quero fazer uma boa faculdade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero construir algo para a minha vida. E vai negando os chamados que o Senhor tem. Quando eu recebi esse chamado, meus irmãos, eu cheguei no outro dia no escritório da firma que eu trabalhava, e eu falei: eu estou deixando o trabalho, estou deixando o emprego. O meu patrão, que era meu cunhado na época, o dono dessa empresa de madeira, ele falou: você é louco, Marcos? O que você vai fazer? Eu vou cozinhar. Você é louco.
você está deixando um ótimo trabalho. Eu falei, não importa, eu vou para o seminário. O Senhor me chamou, o Senhor fez uma promessa para mim, e eu não vou dizer não ao Senhor. Eu não vou dizer não ao Senhor. E eu fui, deixei aquele trabalho, fui para o seminário, meus irmãos, sem promessa nenhuma de sustento, nenhuma. Sabe o que é? Nenhum centavo. A única coisa que eu tinha era o aluguel da minha casa, porque eu tinha já uma casa própria, e meu pai ficou de me ajudar com um pouquinho por mês. E eu tinha 3 filhos para criar. 3. 2 já em idade escolar. Os irmãos sabem que no Brasil, para sustentar 2 filhos na escola, às vezes não é fácil. Dar material escolar, todas as coisas que necessitam. E eu fui. A única coisa que eu posso dizer para vocês, para encerrar esse breve testemunho, não me faltou nada. Glória a Deus. Não me faltou. Glória a Deus. Nós clamávamos. Muitas vezes nós passávamos tudo. Mas o Senhor sustenta. O mesmo Senhor que chama é o mesmo que sustenta. Se você tem um chamado, se Deus está comissionando você para algo para Ele, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo de aceitar o convite do Senhor, porque a melhor coisa é você ser chamado pelo Senhor para alguma coisa. Não tem nada melhor, meus irmãos. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, não tem uma melhor posição do que eu, porque eu sou embaixador de Cristo. Aleluia! Aleluia! Ontem nós tivemos algo muito bom na igreja, tá? Nós tivemos um estudo e nós vamos ter todo sábado alguma coisa assim. Então todos estão convidados. Você convide a quem você quiser. Ontem, na verdade, nós vamos passar um filme, mas passamos um estudo que foi muito proveitoso na igreja. Quem que estava aqui ontem à noite? Não foi bênção na vida de vocês? Foi bênção, meus irmãos. Nós estudamos a respeito de Israel, as implicações da nação de Israel na Palestina, e o estudo deu uma pincelada sobre o Armagedon. Então foi muito bom o estudo que tivemos ontem. E sábado que vem, às 7 horas, nós teremos um outro filme. E nós vamos assistir esse filme e depois vamos comentar o filme, vamos discutir alguma coisa do filme, o que você pensou do filme e o que o filme tem falado para você. Amém? Então todos estão convidados. Sábado que vem, às 7 horas, a estar na igreja. Amém? Amém? Domingo que vem, preste bem atenção. Domingo que vem, nosso culto não começará às 7h30. Eu preciso que vocês prestem atenção. O culto da semana que vem começará às 7. Tá? Nós estamos recuando um pouco o horário. E eu quero crer que até o inverno, até quando o inverno se aproximar, eu vou trazer o culto para 6h30. Amém? Tá? Vai escurecer mais cedo. As crianças têm aula. E nós queremos encerrar o culto mais cedo, para as mães poderem dirigir aos seus lares, pôr as crianças na cama para poderem ir para a escola no outro dia. Amém? Então nós vamos ter um período agora de talvez mais um mês, às 7 horas, porque eu quero que vocês vão se acostumando com esse horário. Quando vocês se acostumarem, puxa um pouquinho, para 6h30. Tá? Então eu não quero ninguém atrasado no ano que vem. 7 horas nós estaremos aqui. Amém? Os irmãos concordam? É bênção? Amém. Glória a Deus por isso. Vai ter presente do cantor. Cantor Vando. Cantor Vando vai estar aqui? Vai estar aqui. Cantor Vando, se ele não faltar, estará aqui. Amém? Se o Senhor permitir, ele vai estar aqui. Mas hoje nós temos a cantora Mariana. E nós temos a cantora Adriana com a cantora Larissa. Primeira Mariana, vem Mariana. Vai estar louvando ao Senhor.